amigos, meus irmãos, estamos aqui novamente no nosso canal de Estudos Espíritas. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e participe junto com a gente das reflexões de todo sábado. Hoje nós vamos fazer aquele estudo que você já conhece na modalidade perguntas e respostas, não é? Hoje na edição 32. E vocês vão ver que chegaram questões muito boas aqui para a gente, como todo mês tem chegado. E aqui eu já agradeço, né, as pessoas que interagem no canal, que lançam suas dúvidas por aqui, pelo WhatsApp também. Isso é muito bom. Então vamos lá, sem mais delongas, esperando que Deus nos abençoe sempre. Vamos para a primeira questão do dia de hoje, que diz assim: fui dormir e sonhei que estava morrendo. Foi horrível. Não conseguia mover meu corpo, tentei gritar e não consegui também. Até que uma pessoa apareceu, pegou na minha mão e acordei com o coração acelerado. O que aconteceu? Eu tenho certeza que essa questão vai alcançar muita gente. Por quê? Porque no meu convívio, na minha jornada de espírita, eu já conversei com muitas pessoas, espíritas ou não, que já passaram por essa situação, não é? Um breve afastamento do corpo e aí houve uma certa desconexão. É assim que acontece. Então, o que é que se passa? A pessoa pergunta. É isso, gente. Quando nós dormimos, normalmente nós nos desprendemos do corpo parcialmente, porque ainda estamos encarnados. O laço fluídico existe nos ligando, nos conectando ao corpo, que no momento é instrumento de nosso progresso. Mas durante a noite, sim, nós que aqui encarnados vivemos a dupla natureza da matéria e do espírito, quando é a noite os laços se afrouxam e nós então vivemos nossas experiências fora do corpo físico. Por algum motivo, algumas pessoas fazem esse desdobramento de uma forma mais intensificada. E aí pode acontecer essa desconexão da pessoa ter essa sensação de que está até morrendo porque não consegue falar, nem gritar, nem mexer no corpo. E realmente é um momento um pouco delicado em que as pessoas vivem. E no relato eu achei muito interessante dizer, veio uma pessoa, pegou na minha mão e então eu acordei com o coração acelerado. Aquela taquicardia, né? E a pessoa ficou muito assustada. É um fenômeno natural, não estou falando aqui de religião, estou falando aqui do estudo científico que a doutrina faz e nos mostrando isso, que nós vivemos sim nossas experiências extrafísicas, principalmente no momento do sono, porque estamos ali relaxados, como falei, os laços ficam mais frouxos e a pessoa consegue então desdobrar-se, afastar-se temporariamente do corpo físico e viver suas experiências no mundo espiritual. Mas esse fenômeno às vezes acontece dessa dificuldade da reconexão e é preciso muitas vezes que o guia espiritual interceda, que aqui deve ser o caso, relatado pela pessoa, e nos traz novamente a matéria. Por quê? Porque precisamos dar continuidade à nossa existência física, tá certo? Então essa é a explicação, é um fenômeno muito interessante realmente, mas nem todos passam a experiência nessa mesma intensidade. Questão número 2. É verdade a afirmação que durante a noite deixamos o corpo e visitamos outras pessoas? A própria espiritualidade já nos deu essa resposta no Livro dos Espíritos. Eles dizem sim, e visitamos também muitas outras que pensam não se conhecerem, se encontram e conversam. Podes ter, sem que o suspeites, amigos até em outros países. O fato de visitardes durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizas quase todas as noites. Então, gente, é uma maravilha de resposta da espiritualidade e isso é fato, não é? Pessoas são muito afins aqui na matéria, então podem sim, durante a noite,
se desdobrarem, que tem relação com a pergunta anterior, se afastam temporariamente do corpo e se encontram no mundo espiritual. E aí dialogam, trocam experiências. É um momento muito especial para o espírito que está semi-liberto, não é? Quer ver outra situação que às vezes acontece? Você está passando por uma situação muito delicada, vai a outro local, presta um socorro a outro amigo desencarnado, aliás, encarnado, e ali vocês trocam muitas experiências. É assim que acontece. E os espíritos dizem uma coisa interessante: você pode ter amigos até em outros países que você não suspeitava. Como eu posso explicar isso? Reencarnam dois grandes amigos, cada um num país, mas a afinidade ainda existe apesar da matéria. Então ele pode estar num local muito distante, mas fora do corpo não há distância para o espírito. Nós nos visitamos, nós nos encontramos, e é por isso que às vezes, e muitas vezes, como diz aqui a espiritualidade, nós retornamos à matéria, despertamos no outro dia com aquela sensação muito gostosa, muito boa, com uma saudade que você não sabe nem de quem. São desses irmãos que nós encontramos, que estão encarnados e que trocaram, não é, as suas impressões conosco no momento em que estávamos repousando a matéria e realizando nossas experiências no mundo espiritual. Então as visitas, como dizem os espíritos, são praticamente todas as noites, né, que nós encontramos alguém. Pena que uma boa parte também das pessoas não recordam dessa experiência que tiveram fora do corpo físico. Em contrapartida, eu já tive relato de pessoas que se encontraram e ambas se lembraram. É muito legal, é muito interessante quando isso acontece, não é? Porque é uma prova inconteste da existência da alma fora do corpo, não é? Então é uma experiência muito interessante, muito válida, e é permitido pela equipe espiritual que às vezes até promove esses encontros. Quer ver outro exemplo muito interessante? Quando as pessoas que são afins, são amigos e terminam discutindo por algum motivo, se ofendem no momento impensado e aí precisam reconciliar-se. A espiritualidade, sim, gente, promove esse encontro de pessoas vivas na pátria espiritual, e nessas tratativas do lado de lá, normalmente do lado de cá, a amizade se reconstrói. É assim que nós vamos explicando essa segunda questão, que nos é muito, mas muito interessante, tá certo? Espero que a gente tenha trazido mais clareza a esse fato, até porque a pessoa pergunta: é verdade a afirmação? Verdadeiríssima, gente. É uma maravilha quando isso acontece, e é com muito mais frequência do que a gente imagina. Veja a questão número 3. Tenho uma amiga tão próxima que muitas vezes temos a impressão que tivemos o mesmo pensamento na mesma hora. É possível isso? Quantas pessoas já me abordaram com esse tema? Dizer: olha, às vezes eu estou pensando numa música, a pessoa começa a cantarolar do meu lado. Às vezes eu estou pensando em algo, a pessoa pensa também. Gente, já estudamos no canal e vamos apenas relembrá-los. Qual o laço no universo que une todos os espíritos? É o laço, gente, do pensamento, não é? Então, pelo pensamento, os espíritos encarnados, desencarnados, não importa. Todos nós espíritos, quer estejamos na experiência física, quer estejamos no mundo espiritual, quer um esteja na pátria física, outro no mundo espiritual, o laço que nos une, todos os espíritos, são exatamente os laços do pensamento. Então vamos aqui desdobrar um pouquinho essa questão que nos foi trazida. É possível que duas pessoas muito próximas tenham o mesmo pensamento na mesma hora, e pelo que essa irmãzinha diz aqui, elas têm tido isso com muita frequência. E ela pergunta como isso é possível. É possível sim,
porque a comunicabilidade dos espíritos é pelo pensamento. Obviamente, quando estamos aqui encarnados, nós nos utilizamos da voz, das palavras articuladas, né? Nós então nos comunicamos pela fala, que por sinal é um grande diferencial nosso para os outros reinos. Então nós elaboramos o pensamento e traduzimos em forma de fala. O som é transmitido pelo ar, da mesma forma que aquilo que a gente pensa é transmitido pelo fluido cósmico universal. Como o universo está banhado do fluido cósmico universal, duas pessoas, várias pessoas estão imersas nesse mesmo fluido. Quando eu penso, esse pensamento se transmite da mesma forma que o ar transmite o som da minha fala. O fluido cósmico universal é o veículo da transmissão do pensamento. Mente a mente, fluido cósmico, a comunicação se dá. Não é? Então, acontece, embora estejamos encarnados. Sim, não é só o espírito desencarnado que se comunica pelo pensamento, encarnado também. Não é tão simples, não é, digamos assim, tão corriqueiro, mas muitas pessoas já me trouxeram essa vivência que tiveram, essa experiência, e a explicação, a doutrina com muita tranquilidade nos oferta. Pensamento é o laço que une todos os espíritos. Vamos ver o que é que diz a espiritualidade e também o comentário de Allan Kardec. Os espíritos dizem assim: são dois espíritos simpáticos, sim, que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos, mesmo quando não dormem. Ou seja, não é preciso que essas duas pessoas afins estejam dormindo para se comunicar espiritualmente. Não. Mesmo no estado de vigília, acordados, podem sim enxergarem, entre aspas, podem sim perceberem o pensamento do outro, não é? Porque o pensamento se exterioriza e perispírito a perispírito, essa transmissão acontece. É assim. E aí Kardec faz um comentário muito legal para a gente. Ele diz assim: há entre os espíritos que se afinam uma comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem a necessidade dos signos exteriores da linguagem. Poderia dizer-se que elas falam a linguagem dos espíritos. Olha aí que maravilha de comentário de Allan Kardec. Quantas vezes, não é, nós somos tão afinados com alguém que basta um olhar para a gente compreender o que se passa, que basta que o pensamento se cruze para que essas pessoas se entendam. É isso. Então, esse módulo científico da doutrina é muito bacana, nos traz muita orientação, muito esclarecimento, e esse esclarecimento é mais um deles, não é? Como diz aqui, sem precisar dos sinais da linguagem, os espíritos podem se compreender perfeitamente pelo laço que os une, o pensamento, gente. É assim. Então, é muito interessante esse tipo de estudo, de reflexão, para que a gente compreenda os verdadeiros laços que nos movimentam em nossa dinâmica carnal, enquanto estamos transitando aqui na jornada física, buscando nosso aperfeiçoamento intelectual e também espiritual. Não estamos sozinhos, estamos sim imersos numa multidão de fluidos que nos servem de meio apropriado de nossa comunicação pela linguagem chamada dos espíritos, e nós somos espíritos, temporariamente encarnados em corpo físico. Então espero que eu tenha conseguido externar e explicar um pouco melhor esse fenômeno, né? E vamos para a quarta questão. Como se explica o fato de uma pessoa ficar com o olhar vago e descrever cenas que estão se passando em outra localidade, às vezes numa cidade distante? Então a pessoa quase que entra num transe, mesmo olhinho aberto, em estado de vigília, e começa a descrever uma cena que se passa a quilômetros, mas muitos quilômetros de distância, até em outros municípios, outras cidades, outros países, e a pessoa faz esse relato. Vamos explicar aqui? Vamos sim. Diz assim:
Esse fenômeno é chamado na doutrina espírita de dupla vista. É a capacidade que algumas pessoas possuem de perceber a realidade além do plano físico, como se tivessem um sexto sentido ampliado. Esse fenômeno está ligado ao desprendimento parcial do espírito em relação ao corpo, permitindo a percepção de cenas, acontecimentos ou seres espirituais sem o uso dos sentidos físicos. Gente, quando nós estamos encarnados e nesse momento de transe estamos enxergando com a nossa dupla vista, com a nossa vista espiritual, você pode passar a mão na frente que nada vai interferir. Pode fechar o olho físico, nada vai interferir, porque estaremos enxergando além dos sentidos naturais da matéria. Então é um estudo muito interessante, esse da dupla vista, e acontece de uma forma muito mais profunda do que a gente imagina. E está sim relacionado ao desprendimento parcial do espírito, que aí entra numa situação de visão espiritual. Volto a dizer, embora estando em vigília, estando acordado, mas naquele lapso de tempo, ele fica com o olhar vago, porque aí o espírito está enxergando com seu olhar espiritual e não necessariamente não precisando do olho físico. Aí vem a questão, não é? Como acontece a dupla vista? A dupla vista ocorre devido à maior liberdade do espírito em relação ao seu corpo. Isso pode acontecer de forma espontânea ou ser desenvolvido com o tempo. Existe sim, gente, um desenvolvimento que nós chamamos em estudos da mediunidade. Os centros espíritas bem aparelhados vão despertando, vão fazendo com que desabrochem nos médiuns novatos as suas potencialidades, e essa é mais uma. É o fenômeno da dupla vista, em que a pessoa, como eu expliquei, percebe a ambiência espiritual de acontecimentos inclusive. E o que pode ser visto pela dupla vista? Eventos do passado, do presente, até mesmo, gente, do futuro. Como se a pessoa tivesse acesso a uma visão ampliada da realidade. Então, essa é a situação em que, com a visão nossa de espírito, nós estamos, então, deixando um pouquinho a matéria, nos desprendendo e passando a ampliar nossa visão com a nossa visão espiritual, que nós catalogamos como dupla vista. Então, é um fenômeno também muito interessante, tá certo, gente? E que nós estamos aqui respondendo porque alguém nos endereça essa questão que é de muita importância. Veja que foram 4 questões muito legais para que a gente tivesse um maior entendimento desse módulo, digamos assim, um pouco mais científico da doutrina espírita. Gente, espero que tenham gostado. Isso é feito jogo bom, não é? No instante passou. Quando eu olhei, já está ali marcando para mim 18 minutos de estudo, que é normalmente o que fazemos, de 15 a 20 minutos no máximo. Então, aprofundem, tragam suas dúvidas sobre esse tema aqui durante a semana no canal e nós vamos guardando para outro estudo desse caráter de perguntas e respostas. Que Deus nos abençoe. Eu peço a vocês, se gostaram, deixe o seu like. Não esqueçam, gente, não custa nada, vai lá e dá o seu ok no estudo. Divulguem bastante, incentive outros corações a se inscrever no nosso canal e, Deus permitindo, estaremos aqui no próximo sábado. Paz e luz a todos.